João, desculpa aí, viu? Porque me transmitiu trazer um negócio para vocês aqui, experimentar. A Leni disse que não sabe nem fazer. A Marina disse que sabe. E aqui é só eu e Patrícia que gosta. Então pronto, já achou. Piqui, você gosta de piqui? Aí. Precisa ver o que João gosta, né? Porque João é ruim pra comer. Aqui eu faço arroz com frango, Sabe eu tenho que das fazer coisas, outro né? pra ele. Porque ele Não, mas piqui é bom pra saúde, meu filho. Lá em Minas, o médico guarda piqui, congela piqui pra comer o ano inteiro, porque ele falou que piqui é muito bom pra saúde. Então depois você vê com a natureza por quê? Porque me ensinaram a semente do piqui contra tosse, essas doenças de pulmão. Aí realmente eu comi umas castanhas, aí melhorou a tosse. Aí pra que mais é bom? Isso assim, porque o bicho é espinhento tudo demais, sabe? Mas, como se diz que a rosa cheira é espeto, né? Então tem que saber lidar. Agora, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a tosse não é doença. É uma proteção. É a proteção do corpo. Você tem que tomar xarope, mas só quando já melhorou, por exemplo, com a gripe. Você pega a gripe, são vírus, aí você não toma remédio de tosse nenhum, logo não pega. Você tem que deixar o organismo produzir os anticorpos para destruir o vírus. Aí vai dar febre, aí você tem que controlar a febre, com a Valgina, para não deixar ela subir, né? Cortar a febre. Só Paliativo. controlar, porque a pessoa com febre é ruim. Então, controla. A Valgina, de 4 em 4 horas. Aí depois de 3 dias, seu corpo já produziu. Aí começa a vir a tosse. Você não pode cortar a tosse. Aí você tem que deixar e esperar o seu corpo produzir catarro. Quando ele começar a produzir catarro, você tem que olhar só a aparência do catarro. Se é verde, se é branco. Se for amarelo, aí tem infecção. Aí que você não pode cortar a tosse. Aí você tem que tomar um expectorante para ajudar a soltar o catarro. Porque o catarro está prendendo os vírus, aí a tosse joga fora. É aquela tosse na garganta de periqueira ou então aquela chiadeira. Então, mas isso é no caso de gripe. Aí quando passar os sintomas da gripe, não está mais dando febre nem nada, aí você vê o remédio para tosse. Aí se o catarro tiver branco ou verde, então pode tomar um xarope de tosse, aí ele vai diminuindo. Agora, se tiver amarelo, aí tem que tomar um antibiótico. Mas nada de cortar a tosse. Aí só quando você começar a jogar catarro, que não é amarelo. Aí você toma. Então é uma defesa. Agora, você não está com gripe, não está com nada, mas está só com aquele troço na garganta, isso aí provoca tosse. Mas é uma tosse seca. Exatamente. Aí nesse caso aí sim, você pode tomar. Me ensinaram 4 dedos de água morna com uma colher de sopa de mel. Água morna, mistura e toma aquilo para dormir. Sim, mas para tirar o cigarro, Para aliviar a tosse. É lenda ou verdade? você tem que ver se expor só um cigarro, alguma coisa que está na garganta, irritando. Por isso que a tosse não pode parar. Aí você tem que tirar essa coisa da garganta. Aí vai tomar xarope? Não, aí você chupa um anti-inflamatório. Você pega ele e chupa. Aquelas pastilhas mesmo, né? Mas tem que ser anti-inflamatório. Aí você chupa, quando ele estiver desmanchando, se mastiga, faz
esfarelado, o trem é ruim. É ruim. Aí você desce, ele desce limpando. Diclofenaco. Ele desce limpando a cara. Aí dá livre de imediato. Assim que limpa, já dá livre. Vai tossindo. Aí você toma uma aguinha fria, Alivia. alivia. Se você jogar mel, vai grudar mais ainda. Ai, Deus. Eu só quero ir tomar uma colher de mel. Quando tá assim, É mais quando tá com a garganta seca, mas não tem irritação, só seca. Aí você toma uma É colher. porque lá é muito seco e na época de maio até setembro, que a chuva começa a cair, nossa, Brasília é rala pesada para todo mundo. Como se diz, os depois de 60 e o antes dos 14, paga o preço. Muito seco. Ela mandou todo mundo embora. Né, Yasmin? Tchau. Então o salvo dela dá assim. Continência. Salvo. Mas é porque ela foi uma autoridade lá. Que bonitinho. Que é o vovô, tá vendo? É bom ser vovô, hein, Ô, João, quem tem canal aberto em casa? Tem seu Manuel? Vamos supor. Seu Manuel aparece, é seu Manuel ou eles aí que estão? Ó, aí são eles, são 40 pessoas que tomam a forma de São Manuel. Mas nunca ele toma a forma de São Manuel completo. Sempre falta um pedaço, um braço. Então não é seu Manuel, é ele que toma, né? É isso. Às vezes é só o corpo de São Manuel. Você que viu? Não, porque assim, é o estudante que falou que não. Já outro falou que sim. Só se ele tomar Aí a sim. forma completa. Se tomar a forma completa, é. Porque disseram que só quem pode ver essa mulher é você. Então, quem tem canal aberto não precisa. Você é ele aí que toma a forma. Ele toma a forma de São Manuel, mas Também. ele não tem aquele poder de tomar a forma completa. Não tem essa diferença. Mas é bom, se ele aparecer na forma de São Manuel, tem que ajudar. É melhor do que nada. Se o Manuel permite que a natureza vive, ela João, fluido nacional ele entra dentro do eu da gente. Agora, depois que a gente se liga, aí vem a divindade para conversar com a gente, para palestrar. Quem que são essas divindades? Como você está na obra, vai ter que falar terceiro assim. da Vai ter que falar assim. São os nossos acompanhantes. Os nossos? Mas divindade dentro do eu da gente? Os nossos acompanhantes? Ah, não, seu João. Porque quando abre mesmo a evidência, você está completinho, aí na hora, você vê mesmo sem precisar de ninguém dentro de você. Ô, João, e quando Você vê tudo da forma que ele é. Aí você vai ter aquela visão, como vai falar lá no 114. 114. Ele fala da terceira dimensão. Se lembra? Então, a terceira dimensão é a nossa visão, que é viver agora. Essa é a terceira dimensão. A primeira dimensão é o mundo racional. Você vê o mundo racional. Daqui da Terra vê o mundo racional. A segunda dimensão é daqui da Terra você vê. Você já tem a primeira, você vê também além do mundo racional, o astral superior e o astral inferior. A terceira dimensão é que você já vê, a matéria. E tem a quarta dimensão, que é as classes inferiores, o astral terra até pedra. Então são essas dimensões que a gente vê. A terceira dimensão. Nós já enxergamos na terceira dimensão, que é você enxergar um terceiro mundo. Essa é a terceira dimensão.
Como você olha para frente com 2 olhos, essa é a nossa visão. Você olha para frente com 2 olhos. Cada olho tem um campo de visão. Mas esse campo, um passa dentro do outro. Aí surge uma terceira dimensão. Um 3D. Aí essa terceira dimensão você tem noção de profundidade das coisas, de medo, por causa dessa terceira dimensão. João, e quando a gente vê uma luz, como a gente diferenciar a luz da divina providência? Porque às vezes dá A confusão. divina providência é o racional superior. Ele sempre uma forma de luz, é uma luz. É a luz racional. É uma luz que você vê e que dá vigor. Ah, tá. Aquela luz que você vê e fica meio duvidoso ou com medo, não é. Que se materializa em forma de luz também para ficar provocando a gente, né? E quando aparece um habitante no racional, como o próprio São Manuel, e a luz racional, aí não, você não vê nada disso. Você dá vigor, você fica feliz. Até vontade de chorar de alegria. Não, mas então, o próprio acompanhante da gente que vai conversar dentro da gente, Não é, ele já conversa, ele já fala dentro de você. Você não sabe diferenciar o pensamento com a conversação dele. Quando a gente não sabe, entra tudo com o pensamento. então Ele já fala essa disso. divindade não tem nada a ver com o astral superior, o astral inferior, não? Aí você vai ver. Aí é a obra, é o início. Então você já tem que entender, porque você já foi várias vezes lá em cima. Para quem está começando, sim, fica matutando, é isso aí. Mas você já foi várias vezes lá em cima. Isso aí faz parte do se conhecer. É só você se preparar. Ah, mas por que ele fala divindade, se é só acompanhante É o nosso? início da obra. Mas não precisa falar divindade, porque divindade é a intenção de uma coisa divina. O acompanhante nosso não é divino, não. Eles são. Pode ser. Olha, os acompanhantes, e quando ele quer ajudar, eles ajudam legal. Quando você começa, logo no início, a entender isso aí, você fica acreditando, e eles começam a te ajudar. É a mesma coisa, o ser humano vai nessa igreja aí os acompanhantes encostam na pessoa, a pessoa acha que é o divino Espírito Santo, acha que é Deus. Aí aceita, fica feliz, fica legal. Mas quando ele passar a se conhecer, ele vai ver que é o próprio acompanhante dele. Então, dentro desse contexto aí, eu fico curiosa para saber, as entidades são os nossos acompanhantes? Então, qualquer habitante do espaço é uma entidade, qualquer um. Os nossos acompanhantes também são entidades. Só que ele é seu acompanhante. Por exemplo, o meu acompanhante, Deus é acompanhante, mas é uma entidade. O meu acompanhante vai lá, conversa com você. Você está conversando com uma entidade. E qualquer habitante do espaço são entidades. Agora é assim, diferenciado, é a mesma coisa. Ó. Homem. Mas esse homem é seu filho, Vizinho. vizinho. Mas todo mundo é homem. Isso. Senhor, eu estava lendo no 13 da treta, nosso superior está falando que você é a natureza e a natureza é você. Ele fala que as mesmas emoções que a gente tem, a natureza tem, melhor ainda, por ela ser superior. Você pode explicar mais essa mensagem que nosso superior está falando? Sim. Qual é a origem da natureza? A planície. A transformação da planície. Qual é a nossa origem? Planície. Você já leu os livros, tá? Já. Então pode falar assim. Quem já leu os livros pode falar assim. É só você separar. Quem é nós? De onde nós somos? Da planície. A pessoa fala, eu sou um habitante do mundo racional. Não é. Porque nós era a planície e não estava pronto para viver em projeto. Nós ainda ia ser um habitante. Mas para quem está iniciando a obra, é um habitante, para poder a pessoa ir. Mas nós que já fomos várias vezes lá em cima, então você já não é para interpretar assim. Você tem que separar. Isso aí faz parte do se conhecer. Nós era planície pura ali perfeito. Nós não éramos habitante. Nós ainda ia ser um habitante.
Aí os habitantes, pronto, saiu do mundo racional, foi em cima da planície, a planície desceu. A planície transformou esse segundo mundo em água, em terra, nas duas energias eletromagnéticas, e em nós. Então nós somos a natureza não é porque tudo tem uma origem só. Quem fez a natureza? É de origem racional, foi a transformação da natureza. Então nós somos ligados à natureza, por isso que ela nos controla. Quem é a natureza? São duas energias elétrica e magnética. Qual a origem dela? As virtudes da resina e as virtudes da planície, por causa das duas energias que é a natureza. As virtudes da planície da resina formou a lua sem os quartos. A resina virou terra, a planície ficou gomosa, virou água. Formou as 7 partes. Aí que nós entramos. Quando nós entramos aqui, no rosário da vida, agora sim, a sua formação. A primeira vez que você nasceu aqui, quem fez você foi o micróbio. Mas o micróbio de onde? Das 7 partes. Então, quando a gente nasceu aqui, já existia sol, lua, estrela, tudo isso aqui. Mas nós não fomos monstrinhos. Não foram nós que saímos do mundo racional, entrando na parte da planeta. Isso aí foram os habitantes do mundo racional. Então, são 2 grupos de habitantes. Como você já foi lá em cima, tem que separar. O que é separar? É você se conhecer. E você sabendo, quando você estiver se conhecendo, você sabe separar tudo isso aí. E você separando, a sua visão aumenta. Ela abre. O que precisa? É o saber. O saber que vale. O saber que vale é você saber quem é você. Mesma coisa, eu vou perguntar para você, como vai falar lá no livro. Hoje você se conhece. Quem é você? Você responde assim, como já se conhecendo. Ferramenta dessas duas energias eletromagnéticas. Hoje você sabe de onde você veio. O mundo racional é em forma de planície. De onde você é? Na planície racional. Então você já sabe separando como você conhece. Agora, como você ainda não sabe, mistura tudo. Aí você lê lá, vai lá, faz a pergunta. Hoje você se conhece, quem é você? Você é habitante do mundo racional. Aí você está respondendo como habitante, como esses que saíram do mundo racional. Mas esse não é você, não foi você. Mas a gente responde assim porque ainda tem aquele entendimento da obra, da época. A gente não sabe separar, você tem que separar. Quando você souber separar, você está entrando no se conhecer. O se conhecer se liga ao mundo racional. E você se conhecendo, você está entrando no mundo racional. É o que não sabe, todo sabe. Começa a confusão que eu fiz aqui, ó. No 102, na página 41, para ver que o homem originou a mulher, do homem originou a mulher. Então repete, né? O sexo feminino, os vírus da terra. Aí, se a água choca é o espermatozoide, como surgiu o homem e a mulher? Os dois surgiram da terra ao mesmo tempo. Porque começaram lá na terra, foi? E aí? A primeira está falando água e terra. Qual é a causa da terra? A planície. A resina que saiu da planície. Se a resina saiu da planície já existia. Então a causa da terra é a planície que virou água. E água deu causa para o espermatozoide, para os seres humanos. Então o homem fez a mulher, por quê? Porque o pai fez a filha. Ele está falando assim, tem de Quem que natureza fez e o você. primeiro homem? Aí, Primeiro homem? Não, mas nós ou de... nós, velho, porque começou Nós nascemos no usar da vida. para Como fazer o micróbio. cruzamento, né? Porque depois que nasceu no Ah. chão, que fez o cruzamento. Depois de pronto, o micróbio, as virtudes das 7 partes, formou as virtudes das 7 partes,
formou um fluido. Esse fluido deu causa a um micróbio. Esse micróbio veio você pela primeira vez no rosário da vida. Agora, o primeiro homem, que foi o monstrinho, é outra formação. Aonde se extinguiu os habitantes do meio racional, que vinha querendo de fundo, ele extinguiu em cima da planície, em cima da resina. Aí ficou a forma no chão. Aí começou a escorrer da planície, uma massa de energia, tipo uma gelatina. Aí encheu onde ele extinguiu, encheu os buracos. Aí começou a coalhar e começou a formar o primeiro monstrinho. Esse monstrinho não era homem nem mulher. Era um monstrinho em cima da planície, em cima da resina. Só que eram duas espécies de bicho diferentes. Aí começou o homem e a mulher. Pois é, mas e aí, o cruzamento? Que eu fiquei curiosa. Isso aí lá na frente. Isso aí a natureza já estava comandando. E a natureza que fez essa opção. E produzir o ser humano através de sexo. Então, o cruzamento, né? Sim. Aí é que eu fiquei curiosa. Meu Deus, mas como que nasceu esse primeiro homem, né? Para fazer esse cruzamento lá. Então, é com base naqueles primeiros lá, os monstrinhos, que foram crescendo, aí virou monstrinho. Aí, conforme ia crescendo, e monstrinho virou monstro. E monstrondão, cada vez maior. E monstrondão e monstrões, enormes. Sem transformar, né, doutor? Sem transformar, só mudando a vida. É como uma criança que nasce e vai crescendo. Então, esses foram os primeiros. Para você ter ideia do tamanho que eram os seres humanos naquela época. Que começou. Mas ainda não tinha produção. Aí a produção era assim, cada um botava o outro, né? O homem e a mulher. Mas aí não tinha sexo. Aí a natureza, já depois manchando as coisas, aí ela começou a criar. Já preparada tudo pelo mundo racional. Para vingar o filho, precisava do raciocínio. E foi esse, outro grupo que vinha acompanhando a deformação. Depois desse que se extinguiu. Aí sim, a causa da população aumentar foi esses outros grupos que saíram do mundo racional e veio acompanhando a deformação. O racional superior chamou a atenção dele. Eles voltaram e eles não quiseram retroceder, voltar. Aí continuou acompanhando a deformação. Aí com base naqueles que se extinguiram em cima da planície, ficou sendo o raciocínio dos monstrinhos. Aí com base nisso, esse segundo grupo que veio acompanhando a deformação, ganhou uma missão a realizar em forma de máquina do raciocínio, que são os nossos raciocínios. Aí cada aparelho tem que ter um habitante, raciocínio. Então só vinga ser humano se tiver um habitante. Pois é, porque ele fala lá também que nem todos têm raciocínio. Nasce gente sem raciocínio? Não, ser humano. Lembra quando ele explica que nem todos têm raciocínio? Aí eu fiquei curiosa, entendeu? Será que nasce gente sem raciocínio? É a mesma coisa a clonagem. Se fosse assim, eles clonavam o ser humano. Mas não pode clonar, porque precisa do raciocínio. Não existe ser humano sem raciocínio. A não ser que desce de classe. Se desceu de classe é um irracional. Um irracional quer dizer que perdeu o raciocínio, perdeu. O que ele quis dizer que nem todos têm raciocínio? Cabe você estudar de que ele está falando. Às vezes ele está falando do pensamento, que o ser humano mistura, qual livro você está? Eu não lembro, eu não anotei esse. Você está estudando. O livro que você está estudando. O livro que eu estou estudando? Você encontrou isso aí. Não, eu não anotei. Esse daqui do primeiro que eu perguntei, o nome da mulher, está no 102. Então, mas às vezes ele está falando de pensamento, imaginação e raciocínio que o ser humano mistura.
realmente, Ou é uma não luta tem vai papo, envolver. não tem raciocínio, gosta Mas técnico. você está falando de ser humano, né? Não, essa parte que fala do emissário do dono do livro. Esse emissário do dono do livro é um habitante do mundo racional? É energia racional. É. Se você pega o livro e começa a ler, a energia racional do livro, esse que vai te beneficiar. Então, é nesse processo da imunização racional, através desse habitante, dessa energia, é como se a nossa planície entrasse no progresso de pureza para poder ir para o mundo racional. Não, isso aí é só para fazer ligação. A energia racional do livro, que é a energia racional, está banhando, gravando. Mas a nossa ligação é a essência nossa. Toda matéria tem uma essência. E essa essência é racional. Então a essência da matéria é o vínculo racional. O nosso vínculo é esse. Por isso que o pai fala os cursos, vários cursos que são desenvolvidos dentro da cultura racional. Aí ele cita aí a cultura racional. Ele fala de 71 cursos que é desenvolvido dentro da cultura racional. 45 cursos que a humanidade conhece. E 26 cursos que a humanidade não conhece. Que a gente conhece. Que é desencanto do universo, um curso. A imunização racional, que é a luz racional, é outro curso. Cultura racional é outro curso. Mas não mistura tudo. Então, tudo isso aí também faz parte de se conhecer, separar. A imunização, o objetivo é banhar nossas partículas e levar para a planície. É a imunização, é a luz racional. A cultura racional, o objetivo é ligar o ser humano ao seu mundo de origem, que é a planície racional. Não é nenhum habitante, ele não está nem falando de habitante. O habitante é um órgão, uma energia que se desmaterializa com a sua leitura, toma a sua forma corpórea e agradece por você ter persistência na leitura e ele volta para o mundo racional e você fica aqui usando a máquina que ele fez. É o raciocínio. É um órgão de comunicação. Você se comunicar daqui da Terra com o mundo racional. Agora, a sua ligação é feita através de sua essência. A parte da evidência racional. A evidência racional, ela tem também a parte primária, secundária e superior? Não. Não? Quando essas quatro partes estiverem desenvolvidas, é a da vivência racional. O desenvolvimento do raciocínio para você se comunicar com o mundo racional. O desenvolvimento da vivência racional para daqui da Terra você vê o mundo racional e tudo é racional. O desenvolvimento do aparelho racional que é você para começar a levitar, a transitar no espaço, aonde você raciocinar. E o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que está dentro da gente. Passeando. Quando você for, você leva ele passeando. Esse habitante, ele saiu, foi duas turmas. A primeira turma saiu do mundo racional e foi para cima da planície. A planície desceu. Aí depois, um tempo depois, veio outra turma para acompanhar. Ele também foi chamado a atenção. Mas mesmo assim, eles não deram atenção e vieram. Aí essa turma aqui, é esse que se materializa em forma de máquina do raciocínio. Essa turma aqui, qual é a culpa deles? Eles são culpados de quê? Da humanidade aumentar a população. Porque se eles não viessem, não tinha população. Não tinha nem filho. Só os dois primeiros monstros já dava para voltar e acabar isso aqui. E a evidência do raciocínio, cara, é independente da evidência eletromagnética? Sim, sim. Agora, a vivência que você adquire através do conhecimento, de se conhecer, você vai se conhecendo, sim. Quando você vai se conhecendo, você vai entrando e clareando tudo. Você conhecer isso.
Uma adaptação. Aí você vai até você começar a enxergar sem você ainda. Faz parte do se conhecer. Agora, se você não se conhece, faz as confusões. Mas no que começar a funcionar seu raciocínio, acabou a confusão. Já entra vendo tudo e raciocinando e mais nada. Isso eu estou falando agora. Então, até agora, às vezes a pessoa diz, mas está demorando. Procura estudar. Um sentimento. Se você estudar, você se conhece. Você se conhecendo, as coisas se abrem. As coisas se abrindo, você começa a enxergar. Facilitador. Tem livro que o pai fala 3 vezes. 3 vezes ele fala assim. Hoje você se conhece. Aí uma pessoa me pergunta. Daqui a pouco ele começa de novo. Daqui a pouco ele começa de novo. Aí se você não souber separar, você vai achar repetitivo. Você vai achar repetitivo. Se ele perguntar para você, desse daqui, quem é você? Você responder como habitante, sim. Habitante do mundo racional. De onde você veio? Do mundo racional. Por que você veio? Fazendo uso da liberdade, sair do mundo racional, entrando na parte da planície. Aí você está respondendo como habitante. Mas não é você. Mas você está respondendo como habitante. Aí depois de responder todas aquelas perguntas, ele começa a fazer novamente. Aí você vai responder como habitante também, mas nesse aqui. Que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Aí pergunta, onde você se conhece? Quem é você? Habitante do mundo racional. De onde você veio? Do mundo racional. Como você veio? Sair do mundo racional, fazendo uso da liberdade e vir acompanhando a planície. Você já separou. Aí depois que ele fizer todas aquelas perguntas, ele começa de novo. Agora você tem que responder como você. Onde você se conhece? Quem é você? Ferramenta das 2 energias eletromagnéticas. De onde você é? Da planície racional. De onde você veio? Do mundo racional em forma de planície. Por que você está aqui? Devido um instante, habitante do mundo racional, que fizeram uso da liberdade, saiu do mundo racional, entrou na parte da planície, a planície, pois não está pronta, desceu. Por que você sofre? Aí essas outras perguntas. E na hora que abre a evidência, nós temos assistência de alguns seres superiores orientando a gente. Vem na evidência? Quando abre a evidência, você sabe, você vê. Você não precisa perguntar nada, você sabe. Mas não tem língua, não sei como é. Lógico, ele sabe o que você está vendo. E até que você ajude ele. Dentro dessa conversa assim, que você falou, pelo menos 2 vezes ficar funcionando. Essa conversa. Como que é? Você fala assim, só espero, Dora, se você estiver do outro lado. Quero essa conversa. Ah, logo no início. Logo no início, eu menino. Às vezes tem a dúvida, uma coisa assim. Mas não foi nada agora. Não, agora não. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa assim. Ah, é porque às vezes a lapidação, a hora da lapidação, como ninguém não estudava, a moça pensava, eles paravam de ler, não frequentava mais a banda. Para você não, você tem que ficar do lado, você não pode ir. Nem que você não lê, mas você tem que ficar aqui. Outra coisa também, ela na Bahia, não sei se tá aqui, né? Ela tava tendo. Já caiu gente até doente, né? Não sei se é por causa disso, mas era até o peixe que ela fazendo mal. É, fez isso aqui? Beijo. Sim, sim. Tava com contaminação total lá. Quando? E por que essa menina tá caindo mesmo, não foi? Eu estava contaminado. É, peixe contaminado. E é. É agora o final do ano. De janeiro. Eu lembro que eu estava até recebendo vários áudios falando que as pessoas estavam comendo peixe e estavam morrendo. Então estava pedindo, a defesa civil pediu para as pessoas não se alimentarem, não comerem peixe. Só que na ilha de Tapari, uma família inteira comeu peixe, só um homem morreu. Mas aí Mariana falou assim, Magna, para mim não é um peixe.
Eu vou constatar, é aquela leptospirose. Então, por isso que a gente bate na alimentação. Se você se alimenta bem, você nem se preocupa. O que o corpo precisa? O corpo precisa. A boa alimentação, tomar água de hora em hora, de 2 horas, fazer movimento, andar, trabalhar, é isso que o corpo precisa. Você se alimenta bem, seu corpo produz. Isso é mesmo. Agora você não come, você come isso. Quando você aí fica com medo. Vaca, você entendeu? Seu João, entender, para ser sincero e honesto, não porque ele fala assim, são divindades supremas, eu não entendi. Você entendeu, mas não compreendeu. Sim. Aí o Cid veio falar que eu fiz pergunta errada. Então, tudo isso aí faz parte. É assim que sai o desencanto. Nós somos encantados. Encanto é mistério. Desencanto é a solução dos mistérios. Então, assim que sai o desencanto, da forma que ele explica. Ó, porque eu perguntei para várias pessoas, ninguém entendeu. A Leila não entendeu. A Melé, a Eu vou dar só Leila. por exemplo. Por exemplo, você começa a ler, porque ali a obra, você tem que ver que a obra é assim, é o alicerce. Você tem que socar. Só que a pessoa não sabe ainda separar. Por exemplo, uma pessoa sai lá do centro espírita, aí começa a ler ali. Aí ele começa a falar ali. A pessoa diz, ah, mas eu já recebi essas Ah, tá. Aí já comparando com a religião, sim. Mas depois você vai. Aí a pessoa tem a consulta tem canal aberto. Mas nunca conheci espírita nem nada. Não sabia o que é direto. Direito o que é isso. Aí começa a ler e tal, e vendo, prestando atenção nas palavras que o pai está falando. Aí começa a sentir os acompanhantes e tal. Aí os acompanhantes, aí a pessoa fica alegre achando que já é. E não é os acompanhantes. Mas dá para a pessoa ir levando mais para frente. E vai prestando atenção. Depois, quando você for ler os 1000 livros, aí na segunda lida, você já vai separar. Vai separar para você saber onde que você está, onde você começou. Então, se conhecer é isso. Não, agora entendi, seu João. Agora captei a vossa mensagem. Até então, eu falava assim, mas gente, que divindade, as divindades que eu sei é ser supremo. Daqui de baixo, não, aqui de baixo é tudo importante. Mas é superior, é invisível. É superior. Caso assim, divindade, não são os mais próximos da gente. Então, porque o pai deixa, ele dá condições para o leitor se pronunciar. Ele sempre dá condições para o leitor prestar atenção e ver. É assim que sai o desencanto, que sai o estudo. Se você qualquer não entende que é isso, que é isso, não é, que é isso, tá? Aí vai lendo. Aí quando ele lê os 1000 livros, quando ele vai relendo, aí com base no que ele já leu ali no histórico, lá na frente, aí ele já vê que não é isso. Já procura se Na obra ele fala muito da planície, que a gente vai se ligar à planície. Então, ele dá prioridade a nós, que nós somos mais sofredores. Pois é, porque ele Por fala. isso que na obra ele fala muito de planície, racional, nós saímos da planície. Ele quase não fala de mundo racional, né? Ele chama de Fazendo uso da vontade, saímos da planície. E depois é que ele troca a vontade por liberdade. Então é assim que vai sair o desencanto. Porque ali dá pra gente perceber, na obra, dá pra gente perceber bem que a gente fazia parte da planície. Isso. Não nós fazemos parte da planície. É. A planície é nós somos a planície. Aí ele fala, vocês vão se ligar ao seu mundo de origem, a planície racional. Ele fala muito isso na obra. E a nossa ligação com a planície racional, quem faz é a essência racional, que você já tem ela. Pois é, o que eu não tinha entendido, seu João, porque ele fala assim, ó, o fluido racional vai entrando dentro do seu eu e
ele fala assim, e aí você fica ligado à sua origem, ligado à planície, aí vem as forças, aí vem a divindade, aí você fica ligado ao seu verdadeiro eu, com as forças, fazendo a ligação, e vem um ser supremo conversar, palestrar com você. Aí eu não entendi que é acompanhante. Mas quando você estiver lá na frente, quando você estiver enxergando, você estiver raciocinando, aí você conversa com qualquer ser supremo do universo. Eu entendi que poderia ser alguma entidade desde de cima, do astral superior. Porque aqui no astral superior também tem sua organização. Pois é, eu entendi que fosse daí de cima, não daqui de baixo. O acompanhante nosso não. Porque eu falei, ele é mais informado que eu, ele é mais inferior que eu, então ele não é supremo, não. Mas é invisível. Mas as entidades são superiores que nós, né, João? Sempre lá em cima. Exatamente. Manda no pedaço. Exatamente. É um chefe. Agora eu entendi. Então é assim que sai o desencontro. O que o pai faz? O pai facilitou o seu entendimento. Para você saber que você não é daqui. Você tem que voltar para a sua origem. Não a origem racional. Na verdade é a origem racional. Nós temos que sair daqui. Então aquele entendimento do primeiro volume da obra, você fica satisfeito com aquilo. Aí depois ele vai explicar. Porque se ele fosse explicar no primeiro volume como é a realidade, aí que fazia confusão. Porque a gente só entrou no usar da vida. Nesse caso aí, por isso que ele explica que quem vem da linha espiritual tem facilidade de entender a imunização racional, porque são forças do campo invisível que manipulam a matéria. Sim. Agora, nós temos o privilégio do raciocínio. Se nós não tivéssemos o privilégio do raciocínio, assim, nós estaríamos igual um irracional. Esse não, ele só vai voltar para o racional na 22ª eternidade. Então nós ainda temos condições para decidir esse nosso raciocínio. Aí ele dá, por exemplo, aí se você ler os 1000 livros, sem pular nenhum, aí nem que você não entendeu nada. Eu li livro, mas eu não entendi nada. Só que você ler os 1000 livros, você já tem uma vantagem de sair daqui e voltar para o seu mundo de origem. Você não vai dar continuidade. Queira ou não, você não vai dar continuidade. Porque você viu os 1000 livros. Só que você não entendeu nada. Fez os 3 cursos do raciocínio. Sim. Só que ele não entendeu nada. Porque nos 1000 livros tem, o pai fala, a planta, o mapa e a bolsa. Só que você não misturou tudo e às vezes está até complicado. Ô, João, mas são essas entidades que ajudam a gente ao entendimento? Sim, porque você usa o pensamento. A gente usa o pensamento para entender as coisas racionais aqui, para levar para poder andar. O pensamento não foi feito para isso, para acertar. Ele foi feito só para você entender e compreender a sua origem. Isso primeiro. Como surgiu o usar da vida, o pensamento ganhou outro objetivo. Preparar o ser humano. Lapidar o ser humano para a fase racional. É porque fala do pensamento racional, né? Sim, tem que falar assim, pensamento racional, pensa nos assuntos do livro, que é o pensamento racional. Mas depois você vai ver que não é pensamento, é raciocínio. O raciocínio não é aquilo que você está acostumado, que é um pensamento elevado, a pessoa diz que está raciocinando. Não é isso. Você nunca raciocinou, ninguém nunca raciocinou. Só quando desenvolveu o raciocínio. Você desenvolveu a imaginação. Depois você começou a desenvolver o pensamento. A imaginação funcionou na fase do pensamento porque já começou a desenvolver. Mas você não pode raciocinar porque o raciocínio não foi desenvolvido para você usar na fase do pensamento. O ser humano faz a confusão. Mas é porque está nessa fase de transição, né? Sim, porque ele entendeu que o raciocínio é um pensamento elevado, é uma conclusão, é um acertar. Às vezes, nesse caso, eu raciocinei uma coisa aqui, aí a pessoa foi lá e fez aquela coisa que eu estava raciocinando. Já é mostrando que Agora, já pela tá grandiosidade do raciocínio, você já
vê que ele é uma coisa elevada. Mas ainda não é raciocínio, sempre o pensamento. Seu João, mas eu vejo o pai falando muito tanta coisa. Racional não faz isso, racional não faz aquilo, racional não faz aquilo. Aí eu, A pessoa na minha cabeça vem, mas eu não sou racional ainda. Não, mas ele está dando a entender que faz a pessoa se comportar. Só aí, por exemplo, racional não deve. É. Aí você bebe, sai bêbado, brigando. Você está igual um pouco. É mesmo. Não, não pode. Racional no fundo. Né? Mas ele começa falando de uma cervejinha, né? Ele começa passando a mão na cabeça, uma cervejinha, né? Com um torresminho, né? Tal. Aí depois ele mete o pau na gente. E assim ele faz com tudo, porque é lapidação. Assim, aí, quando vocês não entendem tudo isso aí, que é essa jogada é para você entender tudo que é você. O que é se conhecer? Ó, Marcos, presta atenção. O que é se conhecer? É você saber quem é você. Quem são os habitantes primeiros que saíram do nacional? Quem são os habitantes que são materializados em forma de máquina na sociedade? Quem é a natureza? Quem é a água? Quem é a terra? A formação das estrelas. Se eu perguntar para você, você se atrapalha. E o que foi feito aqui? Perdidos da terra e da água. Encheu a lua, depois começou a vazar para o espaço. Não, isso aí é as estrelas de hoje. É, Mas as estrelas, as primeiras estrelas. é o Cruzeiro do Sul, as dos racionais. Então, você já sabe separar. Mas tem uns que não sabem. Então, esse é o saber. Faz parte de se conhecer. Você sabe quem é você, quem é o sol, quem é a lua, quem é a estrela, quem é a natureza, quem é fluido eletromagnético. Aí você fica superior às linhas gerais da natureza. É o se conhecer que faz, é o saber que faz. Aí quando você começa a saber as coisas começam a clarear. Você começa a enxergar melhor uma coisa que você sabe. Como que você começa a enxergar melhor uma coisa que você sabe? Você vai enxergar uma coisa que você não conhece, você nem sente nem vê. Se você já souber separar quem é você, quem é a lua, quem é o sol, quem é as estrelas, quem é a natureza, quem são os habitantes que saem do mundo racional que tem causa sanguínea, os primeiros, quem são os habitantes que saem do mundo racional da causa mágica do raciocínio. Por isso que a natureza teve que fazer o ser humano como máquina de reprodução para dar vazão à infinidade de habitantes que saem Ou do mundo. seja, eu me explico. Nós entramos, os acompanhantes que vieram a informação, nós começamos a nascer de qual eternidade? Da 16ª? Na 17ª. Na 17ª, isso. Porque aí, depois que veio os casos de morte, Sim. foi nessa que está aí mesmo. Eu nasci morto, ele nasce morto. É. Então é nessa daí mesmo, né? Primeiro isso aí você já sabe. Você já não, isso aí eu já sei. Então, isso aí faz parte do se conhecer. O se conhecer não existe comparação. Quando você se conhece realmente, sabe separar, você vê que a coisa clareia, você enxerga melhor, você entende que as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Você sabe separar. Agora você não sobe. Sim, porque é o se conhecer que fala, é o saber. Dentro de você tem um habitante do mundo racional. Então o que ele sabe, você tem que saber. Pois é, mas o E meu ele sabe, habitante, ele tem que transmitir para o aparelho, eu já falei presta com atenção. ele. O que ele sabe, ele vê o mundo racional, ele sabe. Você tem que saber. Como que você vai saber o que ele sabe? Nos livros, no livro. Sim. Aí você sabe quem é ele. Aí fica fácil dele entrar em contato com você, porque ele já está dentro de você. Ele tem que clarear minha mente. Eu não quero esse
Não, mas o racional superior fala que tem pessoas que têm o cérebro fraco. Isso é os acompanhantes, as entidades que travam para a gente não entender o conhecimento? Então, tudo isso aí são uma complicação da matéria. Aí tudo isso aí já é outra coisa, a natureza que comandou e faz aquilo de acordo com a vida que ele fez. Então, outra jogada aí. Aí é você com a natureza e a natureza com você. Porque o ser humano é a matéria é assim. Evoluindo, o silêncio se destrói. Quando foi feito, a natureza já pegou assim. Aí ela foi estudando, melhorando. Aí foi surgindo as atrapalhações. Então, tem dificuldade você desenvolver o raciocínio, porque tem um monte de atrapalhações. Aí tem pessoas que é mais forte, que é mais fraco, não pode ser igual, precisa de uma deformação. Não é assim. Mas as instruções da teoria é o saber. É o saber que vem à prática. O que a gente faz para facilitar, para a gente estudar, para entender? Presta atenção à leitura, faz pontuação. Desde o primário, quando você aprende a ler, você não fica fazendo pontuação. A mesma coisa tem que fazer para você entender o livro. Vai lendo, só para analisa, aí você entende melhor o que você está lendo. Agora, se você for lendo por cima, pensando nada dentro, aí pelo menos você leu. Esse leu para te dar garantia. Porque nós somos mais. Mas tem que estar pronto para a natureza, para ela remanejar. Sim, mas o que a gente quer é gozar o desenvolvimento do raciocínio. Você fez tudo lá. Vai prestar atenção à leitura. Prestando atenção, você sabe o que vai estar falando. Porque tem coisa que ele muda um pouquinho só. Você entende por que ele faz isso. Porque eu aqui, falando de uma coisa, ele para, ele inicia o mesmo assunto, mas já com um habitante diferente. Mas aí você entende até aqui e por que ele fez isso. Porque você já sabe separar. É por isso que a natureza faz o projeto, como elabora o aparelho, já transiciona o que vai ter que passar por equipe de qualidade. Isso aí é a natureza. A natureza já vem de um decreto comandando isso aí. Mas agora, na fase nacional, você não tem pronto para entender. Só que você vai entender com o pensamento, que não foi feito para acertar. E isso é que me gera uma confusão na minha cabeça. Por isso que tem essa jogada. Porque aqui é uma deformação. Mas se você ler os 1000 livros, mesmo que não entendeu, vou lendo não entende, não importa. Tem que as coisas racionais acontecer, se o raciocínio está desenvolvido, se entra em funcionamento, acabou a confusão. É como uma cortina, tira. E se morrer antes, é racional, melhor ainda que você não vai nem dar nada. Pela evidência seria mais rápido, né? Porque aí você fica vendo tudo, aí Então, você lê lá. a evidência é isso. Você tem aqui que de evidência, mas tudo que tem que funcionar, é prestar atenção, é se conhecer. Seria mais fácil prestar atenção no livro se a gente tivesse evidência. Né? Se a gente conseguisse ter evidência mais rápido. Não, mas é né? isso, o que é uma evidência é isso. A adaptação das informações para a não ensina e foi aquilo em prática. Eu sabia. Ah, seu João, esse saber. Às vezes assim, a gente pega uma hora de começar a ler, né? A gente vai falar uma hora, aí dá um sono, você, ai, que isso, mas aí passa. Aí você levanta e já faz outras coisas de casa. Aí você vai lá de novo, mais uma hora. Aí você vai, mais uma hora, você vê. Aí não é um sono tão pesado, é um sono gostoso. Aí depois você vai lá e faz outras coisas, aí você vai lá, mais uma hora, mais uma hora agora. Aí na terceira hora. Então, sono tão bom, eu queria entender. E às vezes eu olho, ai, Então aí você leu 3 horas. aí você leu 3 horas. E mesmo assim na terceira hora, ou na quarta, dá um soninho. Eu queria saber o que é esse soninho, entendeu? Tem um soninho e tem um sonão. O soninho é racional. Quando você pega no livro e começa a ler, a energia do livro, que ele sabe, através da leitura, vai te lavando, vai te limpando. Aí dá uma molezinha, mas você tem que reagir, porque tem que ser o benefício. E tem um sonão que é de charada, não tem que você ler,
Esse é transmite sono. Transmite sono. Então nós temos que ter aquele esforço, a sua oportunidade de lado. Por isso que é a luta para desenvolver. E tem lugar que é melhor para a gente estudar do que em outros, por campo mais pesado, Para todo lugar tem gabinete. tem atrapalhação. Agora a melhor hora é a hora que você está com o livro na mão. Essa é a melhor hora. Porque o livro já está te limpando. Por isso que você for fazendo trabalho. O trabalho é coisa de segundo ninguém. E que outro trabalho é só uma propaganda. Se eu faço um trabalho aqui, eu estou fazendo a propaganda do Espírito. Mas não é o trabalho que vai resolver. Ali é só uma propaganda. É como eu pego um papel, vou fazer um show. Eu faço uma propaganda no papel, prego aqui. O papel está indicando que tem show lá no centro. Mesmo assim é propaganda. Uma propaganda está dizendo que é espiritismo. Aí o povo vai no espiritismo. Tem que ir lá, olha, fica até com medo de passar. Não, eu não sei se é por 248 que o Ronaldo estava estudando. Ele falou lá que tem muitos que tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Não disse assim, né? Eu fiquei curiosa com O isso. pai estava lá. Hã? O pai estava lá. Agora Hoje em dia só ler. Só ler o livro. O livro já faz tudo isso aí. Até negócio de demanda de morte. Só o livro. Só o livro. Mas essa questão assim, porque tem as pessoas que fazem as presas. Por isso, eu não sofri com esse ponto, o pessoal do ação dele, que ele quer dar a mão, quer ajudar você. Mas ele quer trabalho. Ele quer fazer trabalho. Não, isso é propaganda. Quem vai fazer é a entidade, é você. Você sabe. Você quer ajudar? Ajuda se precisar. Pois é, mas isso a gente mentaliza e negocia com eles assim, forte. Você pedir, tem que fazer um trabalho. Não, você negocia. Você pode ajudar, você pode me ajudar, você não precisa dessa coisa. Você quer só uma propaganda, eu vou fazer gasto. Vou gastar. Porque o racional superior fala que o superior do magnético já rendeu a fase racional. Mas tem os súditos teimosos que ainda estão nas atrapalhações. Como que a gente faz para. Realmente a persistência, a luta para safar dele. Talvez você, Magneto, não queria fazer nada. Falar pra Se eu fora. não sei, deu certo pra mim. Quando eu vi as coisas, o senhor falou para eu dizer isso, quando eu falava isso, eles paravam, eles respeitavam. Respeita. O 91 do histórico, o pai fala assim, as pessoas que estão sofrendo de perturbação magnética, é só falar assim, vem você, Magneto, me querer fazer caducar, olha que eu me conheço, e você precisa conhecer o seu lugar. Eu mentalizo o racional superior, o pai Jacinto Urbano, o pai Rede Angola, como eu já ouvi falar, né? Para levar para a escolinha racional, no retiro racional, se adestre e volte para me ajudar, para ajudar a humanidade a voltar. Então vamos lá, não dá tempo. Meio dobrado. É muita assunto. Meio dobrado, hein? Máquina, não pode tocar dobrado. Só espichado. Meio dobrado, ela faz isso. Ela fala, não entendo mais. Espichado. Não veio ninguém dos Estados Unidos, Hoje não. Esse final de ano vem bastante mais, não. é? Interessante, sabe? A minha sobrinha foi em Nova York, mas pai. Aí ela foi e falou assim, aí o marido dela foi e falou assim, olha aí, não é daquele povo que deu aquele livro da sua tia? Aí ela falou assim, mas pai, tinha tanta gente lá divulgando esse livro lá no frente do Central Park. Aí eu lembrei que eu virei assim, eles viram muito, mas só na realidade tinha 3 ou 4 escolas no máximo. É importante que viu o livro, né? Pois é. É. Mas até a presidência
A minha sobrinha falou isso. A minha sobrinha falou isso. Mas até aqui o universo desenhando. Mas o interessante que eu achei é que eles viram muita gente lá divulgando o livro. Aí eu vi que esse gente lá só tem Silvia, M e a França. Aí de vez em quando tá a Bianca. Mas disse que tinha muita gente lá de branco lá divulgando. Aí será que eram os invisíveis que o senhor estava lá? Sim, mas a caravana nacional. A Bicana Nacional é uma forma. É? Aí faz a divulgação visual. Pois é, ela falou assim, mas pai. Agora, na verdade, é o seguinte: em qualquer lugar tem a Bicana Nacional. Vai ter que se ligar no magnético, aí todo mundo vê. E para ligar é fácil. Aí eu aproveitei a deixa que ela falou, eu expliquei mais coisas para ela, falei um monte de coisa. Aí ela falou assim, eu falei, pessoal, eu te dei um livro, não te dei nem em português, te dei em inglês, porque você gosta de americanizada, você gosta de americanizar, então eu te dei em inglês. Ela falou assim, não, quando eu chegar lá agora eu vou ler. Aí eu falei assim, sua vida vai melhorar, se você ler o livro. Ela já está com o livro lá, eu já tinha dado para ela. Só que aí agora eu tive a oportunidade de falar mais coisas para ela, para despertar o interesse dela e ler o livro. E agora eu falei um monte de coisa para ela. Aí se ela não quer, eu posso fazer nada. E para ela, a divulgação toda é só de fazer sua parte. Faz sua parte. Enquanto as coisas racionais não acontecem, fazer nossa parte. Principalmente o estudo. Estudar, cultura racional, divulgar, colaborar, esperar. Igual uma criança. Como que vive uma criança? Alegre, feliz e contente, indo à toa. Mentira! Uma criança vive cheia de esperança e feliz. Cheia de esperança, porque você está esperando se imunizar, você está esperando as coisas racionais. Sim, seu João, eu também concordo, mas eu espero que a minha evidência venha. Ó pai, ó minha evidência, pai, clareia a minha mente. Agora que eu estou iniciando a aula de novo, clareia a minha mente. Procura entender. Sim. O entender é o se ligar. Pois é, eu vou fazer igual você está mandando, porque eu quero ver o que. Lá no 26 do histórico, vai falar: a cultura racional é a porta do mundo racional. Sim. Só que só entra no mundo racional pela porta. Aí lá na frente ele explica. E a cultura racional faz a pessoa se conhecer. E o se conhecer é entrar no mundo racional. Pois é, eu tô tentando. Então é só você procurar se conhecer. Saber separar quem é você, quem é ele, quem é ele. Você sabe? Sei. Seu João, quem tem vivência racional primária já viu o chega aí. João. Na verdade não existe vivência racional primária. Mas eu já vi tanto comentário de vivência racional primária. Vivência racional. Racional primária. Não, existe aparelho. Você pega no livro, você é um animal racional que atingiu o civilizado. Aí você passa aqui, civilizado, aparelho racional primário. Isso é isso. Mas, gente, não eu Você é um escutei isso. estudante de cultura racional, você passa a ser um aparelho racional primário. E de aparelho racional primário passa a ser um aparelho racional. E de aparelho racional, racional. E de racional, volta para o racional, você vai ser um aparelho técnico. Racional para o entender. Vivência racional só um. Primário não. Quando a vivência é essa. É essa mesmo, mas aí já vê o mundo racional. É tudo, olha. Vivência racional. Eu achei que era tipo
Tendência racional primária, e depois Aí eu e abrindo, né? É o senhor? Porque tem Não, porque eu ouvi ela falando disso, porque eu ouvia muito, o João tem a visão primária. Eu ouvi as pessoas falar assim, refletiu o seu agora. Eles inverteram. Entendeu? Foi o primeiro. Ah, o senhor tem evidência. Mesma coisa, teve o garrafa passando pro rapaz, aí depois eu ainda vou ler isso, depois, quando ele encontrou comigo, ele, olha, o que era aquele livro, Recanto do Universo. ele ia Falar o universo dele, ele inventou. Recanto do Universo. Deixa mais encantado. João, vai ser possível uma pessoa desenvolver o raciocínio, mesmo nesse estágio de confusão, não conseguindo separar corretamente, pela persistência na Na leitura? verdade, se você ler os livros, você falar assim, não vai lá nenhum. Ele que não entendeu nada, seu raciocínio já está desenvolvido. Garante a volta para o mundo racional. Já garanta a volta do mundo racional. E quando chega a hora, ele entra em funcionamento. Aí o funcionamento, o habitante vai clarear tudo para ele. Aquilo que ele não conseguia entender vai ser Aí acaba toda a confusão. E o que que significa quando chegar essa hora? as coisas racionais. Tá perto. Olha, o evento é 9 horas. nós estamos em 8h30.